No silêncio da madrugada, o som das malas sendo arrastadas pelo chão de madeira ecoava pela casa. Mariana, grávida de 7 meses, acordou assustada. Sentiu um aperto no peito ao ver Carlos, seu marido, empacotando as roupas em uma pressa angustiante. "O que você está fazendo, Carlos?" Ela perguntou, já sentindo o gosto amargo da resposta. Sem olhar para ela, ele respondeu friamente: "Estou indo embora." Aquela frase cortou seu coração como uma lâmina afiada. Ela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. "Mas por quê?" "Estamos esperando nosso filho." Carlos suspirou, finalmente encarando-a. "Eu não posso mais continuar com essa vida. Conheci alguém, mais jovem. Quero uma nova chance de ser feliz." O mundo de Mariana desmoronou. Ela sentiu o chão sumir debaixo de seus pés. Como ele poderia abandoná-la, especialmente agora, quando mais precisava dele? Mariana se lembrou de todas as promessas que Carlos havia feito. Eles se conheceram na faculdade e, desde então, ele sempre fora o seu porto seguro. Prometiam um ao outro amor eterno, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. Agora, no entanto, tudo isso parecia vazio, sem significado. "Você prometeu estar ao meu lado, Carlos. Como pode me abandonar agora?" Ele evitou olhar em seus olhos, jogando a última mala no carro. "As coisas mudam, Mariana. Eu mudei." Aquela frase foi o golpe final. Mariana sabia que as coisas nunca mais seriam as mesmas. Ela sentiu uma onda de desespero, mas sabia que implorar não mudaria nada. Carlos estava decidido a ir embora. Com um último olhar indiferente, ele saiu pela porta, deixando Mariana sozinha na escuridão da noite, abraçada à sua barriga, tentando proteger o filho que crescia dentro dela do impacto devastador da rejeição. Os dias seguintes foram um borrão de dor e lágrimas para Mariana. A casa que antes era cheia de risos e amor agora parecia vazia e fria. Cada canto lembrava-a de Carlos, o lugar onde ele costumava sentar, o travesseiro onde descansava sua cabeça à noite. Mas ele não estava mais ali. E pior, ele a havia trocado por uma mulher mais jovem, alguém que ele achava ser mais adequada para ele. Mariana tentou manter-se forte pelo bem do bebê, mas a tristeza era esmagadora. Sentia-se traída, não apenas como esposa, mas como mulher. Como ele pôde trocá-la assim, tão facilmente? Era como se todo o amor que construíram ao longo dos anos não significasse nada. As amigas tentavam consolá-la, mas as palavras de apoio soavam vazias. O que mais doía era saber que Carlos não voltaria. Ele havia escolhido outra, e essa escolha era definitiva. Enquanto os dias passavam lentamente, Mariana começou a perceber algo estranho. Carlos não era apenas um marido ausente. Ele havia desaparecido completamente da sua vida. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem, nada. Era como se ele nunca tivesse existido. Isso a deixava ainda mais angustiada. Ela decidiu tomar uma atitude e, com o pouco dinheiro que tinha, contratou um detetive particular para descobrir o paradeiro de Carlos. Após semanas de espera e ansiedade, o detetive finalmente trouxe respostas. Ele havia encontrado Carlos vivendo com a nova mulher em um bairro chique da cidade. Mas a descoberta não parava por aí. Carlos estava ostentando uma vida luxuosa, muito diferente da que levava com Mariana. Ela se perguntava como ele conseguia sustentar aquele estilo de vida, já que, quando a deixou, alegou dificuldades financeiras. Mariana sentiu uma raiva crescer dentro de si. Algo não estava certo, e ela estava determinada a descobrir o que era. A partir do momento em que soube onde Carlos estava, Mariana decidiu investigar por conta própria. Ela seguiu os passos dele, observando a nova vida que ele levava. Ficou chocada ao descobrir que Carlos estava envolvido em negócios ilícitos, algo que ele nunca havia mencionado antes. Isso explicava como ele conseguia manter um estilo de vida tão luxuoso. Mas o que mais a intrigou foi descobrir que a nova mulher de Carlos estava grávida também. "Ele vai ter outro filho?", pensou Mariana, sentindo um misto de ciúme e desespero. Aquele homem, que havia jurado amor eterno, agora estava construindo uma nova família, enquanto ela estava sozinha, prestes a dar à luz o filho que ele abandonou. Mariana sabia que precisava fazer algo, mas o quê? Como poderia confrontá-lo? Ela decidiu que não se deixaria abater. Se Carlos achava que poderia simplesmente apagá-la de sua vida, ele estava muito enganado.
Determinada a confrontar Carlos, Mariana foi até a casa onde ele estava morando. Seu coração batia acelerado enquanto caminhava em direção à porta. Quando Carlos abriu, a expressão em seu rosto era de surpresa e culpa. "Mariana, o que você está fazendo aqui?" perguntou ele, tentando manter a compostura. "Precisamos conversar", ela respondeu firmemente. Carlos hesitou, mas deixou-a entrar. A nova mulher dele não estava em casa, o que deu a Mariana a oportunidade perfeita para falar. "Como você pôde me abandonar daquele jeito? Como você pode simplesmente apagar nossa vida juntos e seguir em frente como se nada tivesse acontecido?" Carlos tentou se defender, mas Mariana não queria ouvir desculpas. "Você me traiu, Carlos. Traiu a mim e ao nosso filho." Ele olhou para baixo sem saber o que dizer. Pela primeira vez, Mariana viu arrependimento nos olhos dele, mas isso não era suficiente. Ela estava ali para algo mais: justiça. Mariana tinha mais do que palavras para dizer a Carlos. Ela havia coletado todas as evidências de seus negócios ilícitos e estava pronta para entregá-las às autoridades. "Eu sei sobre os seus negócios, Carlos. Sei que você está envolvido em coisas que podem te colocar na cadeia por muito tempo." Ele ficou pálido ao ouvir isso. "Mariana, você não faria isso." Ela olhou diretamente nos olhos dele. "Você acha que não? Você me abandonou grávida, destruiu nossa vida e agora espera que eu apenas fique de braços cruzados?" Carlos tentou suplicar, mas Mariana estava decidida. "Se você não assumir sua responsabilidade como pai, se não fizer o certo por mim e por nosso filho, eu não terei outra escolha." Carlos sabia que estava encurralado. Ele nunca imaginou que Mariana, a mulher que ele subestimou, pudesse se levantar contra ele de forma tão poderosa. Agora, ele estava nas mãos dela. Carlos sabia que precisava tomar uma decisão rápida. Ele podia continuar vivendo aquela vida luxuosa, mas isso significava perder tudo se Mariana levasse as informações às autoridades. Ele também sabia que havia magoado profundamente a mulher que um dia amou e que agora estava disposta a ir até as últimas consequências para proteger a si mesma e ao filho. "O que você quer que eu faça, Mariana?" perguntou ele em um tom mais suave, quase resignado. Ela não hesitou. "Quero que você assuma sua responsabilidade. Você precisa estar presente para nosso filho. E mais, quero que você acabe com esses negócios ilegais. Você já destruiu nossa vida uma vez. Não vou permitir que destrua a sua vida também." Carlos olhou para ela, finalmente percebendo o quanto havia errado. Ele sabia que não tinha mais escolha. Precisava fazer o que era certo, mas a culpa e o medo do que aconteceria a seguir o assombravam. Depois do encontro com Mariana, Carlos começou a tomar as medidas necessárias para se afastar dos negócios ilegais. Mas isso não seria tão simples. Ele estava envolvido com pessoas perigosas e sair sem consequências parecia impossível. No entanto, ele estava determinado a mudar, a tentar consertar o que havia quebrado. Ele também começou a aparecer mais na vida de Mariana, mostrando que queria fazer parte da criação do filho. Mas Mariana não se deixava enganar facilmente. Ela ainda estava magoada, ainda sentia o peso da traição. As visitas de Carlos eram frias, quase formais. Não havia mais amor, apenas uma necessidade mútua de proteger o filho. Mas, à medida que o tempo passava, algo começou a mudar. Carlos parecia diferente, mais arrependido, mais disposto a se redimir. Mariana não sabia se podia confiar nele novamente, mas por amor ao filho, ela estava disposta a dar-lhe uma última chance. Justo quando Mariana começava a considerar dar a Carlos uma chance de redimir-se, o passado voltou para assombrá-los. A mulher com quem Carlos havia fugido apareceu na porta de Mariana, desesperada. "Ele me abandonou", disse ela, soluçando. "Carlos me deixou e está fugindo com o dinheiro." Mariana ficou em choque ao ouvir aquelas palavras. A mulher estava à sua frente, vulnerável, e a dor em seus olhos era palpável. Ela nunca esperou que a situação tomasse esse rumo. "Ele te deixou?" perguntou Mariana, tentando processar tudo. A mulher assentiu, secando as lágrimas. "Ele pegou todo o dinheiro que tínhamos e simplesmente desapareceu. Eu não tenho para onde ir, não tenho ninguém. Eu sei que errei ao me envolver com ele, mas eu não sabia que ele era capaz disso." Mariana sentiu um misto de raiva e compaixão. Carlos havia destruído a vida de mais uma pessoa, e agora parecia que estava fugindo novamente.
desta vez com o dinheiro que ganhou através de suas atividades ilegais. A situação estava se tornando mais complicada do que ela imaginava, e Mariana sabia que precisava agir rápido para proteger a si mesma e ao filho. A presença da outra mulher na vida de Carlos trouxe uma nova dimensão de dor e confusão para Mariana. Ela estava em um dilema: ajudar a mulher que de certa forma contribuiu para sua própria desgraça, ou se concentrar apenas em sua própria sobrevivência e na do filho. Mas ao olhar para aquela mulher, desesperada e sozinha, algo dentro de Mariana a fez se compadecer. "Eu vou te ajudar", ela disse finalmente. "Mas precisamos agir rápido. Carlos é mais perigoso do que você imagina." A mulher concordou, aliviada, e juntas, elas começaram a traçar um plano para se proteger e, ao mesmo tempo, garantir que Carlos pagasse por tudo o que fez. A situação exigia força e coragem, e Mariana sabia que, por mais que fosse doloroso, precisava continuar firme. A segurança de seu filho estava em jogo e ela não podia falhar. Com a ajuda da mulher que Carlos havia abandonado, Mariana decidiu ir até as autoridades. Era hora de denunciar tudo o que sabia sobre os negócios ilegais de Carlos. Elas reuniram as provas que tinham e, com o apoio do detetive particular, foram até a polícia. Mariana estava nervosa, mas determinada. Ao entregarem as evidências, as autoridades se mostraram interessadas no caso. "Vamos investigar isso a fundo", disseram. Mariana sabia que essa era a única forma de garantir que Carlos não fugisse impune novamente. A mulher, que antes havia sido sua rival, agora estava ao seu lado, unidas pelo desejo de justiça. A dor que ambas sentiram, embora diferente, as conectou de uma maneira inesperada. Juntas, elas esperavam que Carlos pagasse por todos os seus erros, não apenas com elas, mas com todos aqueles que ele enganou e traiu ao longo do tempo. As investigações começaram, e Carlos logo percebeu que as coisas estavam se fechando ao seu redor. Ele tentou fugir, mas as autoridades estavam um passo à frente. Mariana foi informada de que Carlos estava sendo procurado e que, em breve, ele seria capturado. Ela sentiu um misto de alívio e tristeza. Alívio, porque a justiça estava sendo feita, mas tristeza ao pensar em como tudo poderia ter sido diferente. Se Carlos tivesse escolhido o caminho certo, se ele tivesse mantido suas promessas, nada disso estaria acontecendo. Mas agora, era tarde demais para arrependimentos. Mariana se concentrou em seguir em frente, em construir uma vida segura e feliz para seu filho. Ela sabia que o caminho ainda seria difícil, mas estava pronta para enfrentá-lo. Afinal, ela havia sobrevivido a tanta coisa, não seria agora que desistiria? Finalmente, a notícia que Mariana esperava chegou. Carlos foi capturado em uma tentativa desesperada de fugir do país. Ele estava tentando escapar com o restante do dinheiro, mas foi pego antes de conseguir. A notícia se espalhou rapidamente, e Mariana sentiu uma onda de alívio. A justiça estava sendo feita, e Carlos finalmente enfrentaria as consequências de suas ações. Ao ver as notícias na TV, Mariana não sentiu alegria, mas uma sensação de paz. Ela não desejava vingança, apenas queria que ele pagasse pelo que fez. Agora, ela podia finalmente seguir em frente com sua vida, sem a sombra de Carlos pairando sobre ela. Mas sabia que a jornada ainda não estava completa. Havia muitas feridas a serem curadas, tanto em seu coração quanto no de seu filho que, um dia, faria perguntas sobre o pai. O julgamento de Carlos foi um evento que atraiu muita atenção. As provas contra ele eram esmagadoras e não havia como ele escapar. Durante todo o processo, Carlos parecia um homem quebrado, muito diferente daquele que Mariana conheceu. Ele não negou as acusações, mas a expressão em seu rosto mostrava que ele sabia que havia perdido tudo. Mariana assistiu ao julgamento em silêncio, lembrando-se de todos os momentos bons que eles compartilharam e de como tudo foi destruído por suas escolhas erradas. Quando o veredito final foi dado, Carlos foi condenado a uma longa pena de prisão. Mariana sentiu um alívio, mas também uma tristeza profunda. Carlos era o pai de seu filho, e apesar de tudo, ela nunca desejou que as coisas terminassem assim. Mas agora, ela precisava seguir em frente e construir uma nova vida, sem as sombras do passado. Com Carlos na prisão, Mariana finalmente sentiu que podia respirar novamente. Ela começou a reconstruir sua vida, dedicando-se inteiramente ao filho. Encontrou um novo emprego,
Comprou uma casa pequena, mas aconchegante, e começou a fazer novos amigos. Aos poucos, a dor e a raiva deram lugar a uma sensação de paz. Ela sabia que a estrada seria longa, mas estava determinada a dar ao seu filho uma vida feliz e segura. Quanto à mulher que Carlos havia abandonado, ela também encontrou um novo caminho. Decidiu voltar para sua cidade natal, onde poderia recomeçar e deixar o passado para trás. Mariana e ela mantiveram contato, tornando-se amigas improváveis, unidas pelas cicatrizes deixadas por Carlos. Juntas, elas provaram que, apesar das adversidades, era possível seguir em frente e encontrar a felicidade novamente. Anos se passaram desde a prisão de Carlos. Mariana estava em um parque, brincando com seu filho, que agora era uma criança alegre e cheia de vida. Eles estavam rindo e se divertindo quando Mariana sentiu alguém se aproximando. Ao se virar, viu um homem que ela reconheceu de imediato era Carlos. Ele estava magro e parecia muito mais velho do que realmente era. Mariana, ele disse, com a voz trêmula. Mariana sentiu um frio na espinha, mas manteve a calma. Carlos, o que você está fazendo aqui? Ele explicou que havia sido libertado por bom comportamento e que queria ver o filho. Mariana sabia que esse dia chegaria, mas nunca imaginou que estaria tão despreparada. Eu só quero pedir perdão. Por tudo. Carlos estava arrependido, mas Mariana sabia que o perdão não viria fácil. Havia muito a ser discutido, muitas feridas a serem curadas, mas ela também sabia que o ódio não ajudaria em nada. Ela olhou para o filho, que observava a cena sem entender, e tomou uma decisão que mudaria o rumo de suas vidas. Mariana sabia que o perdão era uma escolha difícil, mas necessária. Ela olhou nos olhos de Carlos e disse: Eu te perdoo, mas isso não significa que vamos esquecer o que aconteceu. Você tem muito a provar e o caminho para reconquistar a confiança é longo. Carlos, com lágrimas nos olhos, assentiu. Ele sabia que não merecia o perdão, mas o fato de Mariana estar disposta a dar-lhe uma segunda chance o emocionou profundamente. Ela permitiu que ele visse o filho, mas deixou claro que sua presença na vida deles dependeria de seu comportamento daqui para frente. Carlos aceitou as condições, sabendo que essa era sua única oportunidade de fazer as coisas certas. Ele prometeu a si mesmo que faria o possível para ser um bom pai, mesmo que nunca pudesse ser o marido que Mariana merecia. O tempo passou, e Carlos manteve sua promessa. Embora nunca tivesse conseguido reconquistar o amor de Mariana, ele se tornou um pai presente e responsável. Com o tempo, as mágoas foram cicatrizando, e uma nova forma de respeito e amizade nasceu entre eles. Mariana, por sua vez, encontrou a paz que tanto buscava. Ela sabia que a vida não era perfeita, mas aprendeu a valorizar as pequenas coisas e a construir um futuro feliz para si e para seu filho. Quanto a Carlos, ele sabia que nunca poderia apagar os erros do passado, mas estava determinado a deixar um legado positivo para seu filho. E assim, em meio a tantos altos e baixos, a história de Mariana e Carlos se transformou em uma lição sobre redenção, perdão e a força do amor, mesmo nas situações mais difíceis. Carlos sabia que tinha uma longa jornada pela frente para construir uma conexão genuína com seu filho. Nos primeiros encontros, a criança parecia distante, talvez confusa sobre quem era aquele homem que de repente surgiu em sua vida. Carlos começou devagar, passando tempo com o filho em atividades simples, como jogar bola no parque ou ler histórias antes de dormir. A princípio, o menino era tímido, respondia pouco e mantinha distância, mas com o passar do tempo, começou a se abrir. Carlos percebeu que seu filho tinha uma sede natural de aprender. Era curioso sobre o mundo, e Carlos fez questão de ser uma figura presente para nutrir essa curiosidade. Cada dia era uma oportunidade de se redimir, de mostrar que ele estava ali para ficar. Mariana observava de longe, ainda cautelosa, mas satisfeita ao ver que Carlos estava tentando ser um pai melhor. Enquanto Carlos se aproximava de seu filho, Mariana não podia evitar as memórias dolorosas que voltavam à superfície. Ela se lembrava dos dias sombrios após o abandono, das noites em que chorava até pegar no sono, do medo constante de não ser capaz de cuidar do filho sozinha. Cada vez que via Carlos, essas lembranças voltavam, mas ela se forçava a olhar além do passado e focar no presente. Sabia que perdoar Carlos era parte do processo de cura, mas esquecer era outra história.
Mariana tentou manter o foco em seu trabalho e na criação do filho, mas as cicatrizes emocionais ainda estavam lá, latentes. Ela se perguntava se algum dia conseguiria realmente deixar tudo isso para trás, ou se essas memórias sempre fariam parte de quem ela havia se tornado. Com o passar dos meses, a vida de Mariana começou a encontrar um novo equilíbrio. Ela encontrou um novo amor, alguém que a respeitava e que entendia suas feridas, mas não tentava substituí-las ou ignorá-las. Este novo relacionamento era diferente, baseado em apoio mútuo e respeito. O novo parceiro de Mariana também se aproximou do filho dela, criando um ambiente de carinho e estabilidade para a criança. Carlos, por outro lado, continuou a ser presente na vida do filho, mas respeitou os limites impostos por Mariana. Ele sabia que havia perdido a oportunidade de ser a figura central na vida dela, mas se sentia grato por ainda poder fazer parte da vida de seu filho. A relação entre todos era complexa, mas funcional, e aos poucos, Mariana começou a se permitir ser feliz novamente. Conforme o tempo passava, o desafio da convivência entre Carlos, Mariana e o novo parceiro dela se tornou evidente. Embora Carlos estivesse arrependido e focado em ser um bom pai, havia momentos de tensão, especialmente quando decisões importantes sobre o futuro do filho precisavam ser tomadas. Carlos tinha opiniões fortes sobre como criar seu filho, mas sabia que não podia interferir demais na vida que Mariana havia construído. Por outro lado, o novo parceiro de Mariana também desejava ser uma figura paterna na vida da criança, o que às vezes causava atrito. Mariana se viu no meio de dois mundos, tentando equilibrar o bem-estar do filho com as expectativas dos dois homens em sua vida. Ela sabia que precisaria de muita sabedoria para navegar por esse terreno complexo, mas estava determinada a garantir que seu filho crescesse em um ambiente amoroso e seguro. Conforme o filho de Mariana e Carlos crescia, começou a fazer perguntas sobre o passado. Ele queria entender por que seu pai havia estado ausente por tanto tempo e por que seus pais não estavam mais juntos. Mariana sabia que esse dia chegaria, mas ainda assim, foi difícil preparar-se para responder às perguntas difíceis. Ela decidiu ser honesta, mas cuidadosa com as palavras. Explicou que, embora Carlos tivesse cometido erros, ele estava tentando fazer as pazes e ser um bom pai agora. A criança ouviu atentamente, processando as informações. Quando a conversa terminou, o filho parecia um pouco mais compreensivo, mas Mariana sabia que isso era apenas o começo. À medida que ele crescesse, as perguntas se tornariam mais complexas e ela precisaria continuar a guiá-lo com honestidade e amor. Após a conversa com sua mãe, o filho de Mariana começou a observar seu pai de uma maneira diferente. Ele passou a entender que Carlos, apesar de suas falhas, era humano e que todos cometem erros. Esse despertar de empatia fez com que ele se aproximasse mais de Carlos, fazendo perguntas sobre a vida dele, seus arrependimentos e seus sonhos. Carlos, por sua vez, se sentiu tocado pela curiosidade e abertura de seu filho. Ele nunca imaginou que teria a chance de compartilhar tanto de si com o menino. Cada conversa que tinham reforçava o vínculo entre eles, e Carlos se sentia cada vez mais grato por essa segunda chance que a vida lhe havia dado. Ele sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas estava determinado a aproveitar cada momento ao lado de seu filho. Enquanto o relacionamento entre Carlos e seu filho se fortalecia, a nova família de Mariana também desempenhava um papel crucial na vida do menino. O novo parceiro de Mariana trouxe estabilidade e uma presença constante que, de certa forma, compensava a ausência inicial de Carlos. No entanto, isso também criou uma dinâmica complexa, onde o menino se sentia dividido entre as duas figuras paternas. Mariana percebeu que precisaria ser extremamente cuidadosa para garantir que seu filho não se sentisse pressionado a escolher entre o pai biológico e o novo parceiro. Ela encorajou a criança a expressar seus sentimentos e garantiu que ambos os homens entendessem a importância de trabalhar juntos pelo bem-estar dela. Foi um processo desafiador, mas aos poucos encontraram um equilíbrio onde todos podiam coexistir de maneira saudável e positiva. Com o tempo, Mariana percebeu que havia se transformado profundamente por conta de tudo o que viveu. A dor e a traição haviam moldado sua força e resiliência, mas também abriram portas para um novo tipo de felicidade. Ela havia se permitido amar novamente, construindo uma nova vida baseada em confiança, respeito e companheirismo. Embora as cicatrizes do passado ainda estivessem presentes,
Mariana descobriu que essas marcas eram uma parte essencial de quem ela havia se tornado. Elas lembravam-lhe de sua capacidade de superação, de sua coragem em seguir em frente, mesmo quando tudo parecia perdido. Ela sabia que, apesar das dificuldades, estava em um lugar melhor, mais forte e mais capaz de enfrentar os desafios que a vida ainda pudesse trazer. A vida de Mariana parecia estar finalmente em um bom lugar quando um novo desafio surgiu. O filho começou a apresentar dificuldades na escola, algo que ela não esperava. Ele estava tendo problemas de comportamento e de atenção, o que preocupava Mariana profundamente. Ela tentou conversar com ele, entender o que estava acontecendo, mas ele parecia se fechar cada vez mais. Mariana começou a questionar se as complexas dinâmicas familiares estavam impactando seu filho mais do que ela imaginava. Decidiu buscar ajuda profissional, levando o menino para conversar com um psicólogo infantil. A jornada de compreensão e cura que ela pensava estar concluída revelou-se apenas o começo de uma nova etapa, onde precisaria enfrentar as feridas emocionais que, até então, estavam escondidas no coração de seu filho. Durante as sessões de terapia, o filho de Mariana começou a abrir-se lentamente. O psicólogo revelou que, embora ele amasse os dois homens em sua vida, o sentimento de ser dividido entre duas famílias havia criado uma confusão emocional nele. Ele também estava lutando para entender os sentimentos de abandono que surgiram quando soube mais sobre o passado de seus pais. Mariana percebeu o quanto havia subestimado o impacto das decisões de Carlos e suas próprias escolhas na vida do filho. E isso a fez refletir profundamente sobre a forma como lidava com a situação e sobre a necessidade de criar um ambiente onde seu filho pudesse se sentir seguro e amado, independentemente das complexidades familiares. Ela sabia que precisaria trabalhar em conjunto com Carlos e seu parceiro para ajudar o filho a superar essa fase difícil. Após as revelações feitas pelo psicólogo, Mariana decidiu reunir Carlos e seu parceiro para uma conversa franca sobre a situação. Ela explicou a ambos a importância de criar um ambiente coeso para o bem-estar do filho e pediu que colocassem de lado quaisquer diferenças para focar no que realmente importava: a felicidade e a saúde emocional da criança. Carlos, que já havia se arrependido profundamente de seus erros, concordou prontamente. Ele sabia que sua única chance de redimir-se era estar presente e ser o pai que seu filho precisava. O parceiro de Mariana, por sua vez, também aceitou o desafio, compreendendo que, apesar de não ser o pai biológico, tinha um papel crucial na vida do menino. Juntos, os três adultos decidiram trabalhar como uma equipe, colocando as necessidades da criança em primeiro lugar. Às vezes, a vida nos coloca em situações inimagináveis, onde somos forçados a tomar decisões difíceis e enfrentar desafios que nunca imaginamos. Mas é nesses momentos que descobrimos nossa verdadeira força e resiliência. O que você faria no lugar de Mariana? Deixe seu comentário abaixo e se inscreva.